Bem-vindo à nossa terceira aula. Se você está aqui, você assistiu a aula 1 e 2, com certeza. Se você não assistiu, tá bebendo água. Eu nem aceito você assistir essa aula sem ter assistido as aulas anteriores, bicho. Na aula 2 nós falamos sobre novo posicionamento nas mídias sociais, tá? Como você deve se posicionar, a melhor forma, exposição correta do seu produto, do seu serviço, melhor forma para você expor. Falamos sobre novas fotos, falamos sobre gatilhos mentais, nós falamos sobre copy. Se você não sabe o que é uma copy, na aula 2 eu ensinei a estrutura, mostrei como é que eu monto as minhas copies, o que é uma copy. Nós falamos sobre crenças limitantes. Bicho, a aula 2 foi sensacional. Se você tá aqui e não assistiu a aula 2, bicho, pausa esse vídeo, volta lá para assistir, porque tem muito conteúdo. A gente falou sobre isso lá no grupo do WhatsApp, né? Você não deve assistir a aula 3 sem ter assistido a aula 2, mas enfim, vamos para cima. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre como aumentar o seu faturamento usando as mídias sociais. Maravilha? Papel e caneta na mão, porque hoje o bicho pega. Vamos para cima. Falar sobre aumentar o faturamento, para muitas pessoas ainda é um tabu, principalmente no nosso nicho, né, que é o setor da beleza. Quando se fala em ganhar mais, as pessoas pensam que automaticamente vão repelir os clientes, né? Pô, a pessoa tem medo de precificar melhor, de cobrar mais pelo produto, pelo serviço. Ah, eu não vou aumentar o preço do meu corte, porque senão meu cliente vai chiar. Ah, eu não vou aumentar o preço do meu serviço, porque minha cliente vai chiar e vai na minha concorrente, meu concorrente está cobrando mais barato e tal. Enfim, existe uma série de crenças limitantes que nos atrapalham, que nos impedem de romper, de avançar nesse quesito, né? Só que hoje nós vamos desconstruir isso e eu vou te mostrar 3 formas para você aumentar o faturamento. Anota aí, 3 formas para a gente aumentar o faturamento. Quando eu falo sobre esses 3 tipos de faturamento, né? Eu não estou querendo te limitar só a essas formas, mas são as formas mais convencionais, né? As formas que melhor funcionam para nós que somos do setor da beleza e que é mais fácil de você entender, de você assimilar e tal. E por que eu tô te falando isso? Porque eu testei N métodos e foi o que funcionou. Tanto que eu criei a minha metodologia, que é basicamente o meu padrão, que é o NFT. Que eu gosto muito de trabalhar com essa questão de sigla, que eu acho que fica melhor para você entender, para eu entender, fica mais fácil para todo mundo. Então, basicamente seria o seguinte: N seria número, F, frequência e T, ticket. Lucas, número, frequência, ticket, calma aí, é aula de matemática, vai me ensinar fórmula, esse negócio? Não, mas você vai entender que é de uma maneira bem simples. Vamos lá, você tá tomando nota, pelo amor de Deus, se você não estiver tomando nota, pausa aqui e pega um caderno, papel, bicho, caneta, você precisa tomar nota. Anota no celular, bloco de nota, enfim, tatua. Você não pode deixar isso aqui passar. Pega esse bizu. Quando se fala no N, que seria número, que número seria esse? Número de cliente. Você pode aumentar o seu faturamento aumentando o seu número de clientes. Como é que seria isso? Se você cobra R$1, dá um exemplo aqui com um número arbitrário também para ficar fácil, porque você não vai me pedir para fazer conta que não é a minha área, né? Mas vamos botar aqui, que você tenha 10 clientes, você cobre R$1 pelo seu produto, né? Você vai ter R$10 de faturamento. Se você consegue mais 10 clientes, você vai ter R$20 de faturamento. Você ganhou mais R$10. Então, se você aumentar o seu número de clientes, você consegue ter um melhor faturamento. Ou você pode também aumentar o seu faturamento através da frequência. Aí entra o lance do F. Como é que é isso? Mesmo exemplo com o mesmo número. Você tem 10 clientes que te pagam R$1 pelo teu produto, mas eles consomem seu produto uma vez no mês, né? Então você tem aquele faturamento mensal. Se você conseguir fazer o seu cliente frequentar o seu estabelecimento 2 vezes no mês, você dobra o seu faturamento mantendo o número de clientes. Ou seja, falamos sobre o número de clientes, agora falamos sobre frequência. E a terceira forma é aumentando o seu ticket, ou seja, o quanto você cobra pelo produto, pelo serviço e tal. Mesmo exemplo, 10 clientes, né? Só que dessa vez, em vez de cobrar R$1, você pode estar cobrando R$2. Você já dobrou o seu faturamento. Só que aí é que entra o pulo do gato. Quando você entende essa fórmula, o NFT, e faz elas trabalharem em conjunto, bicho,
aí te gera um poder absurdo. Esse é o pulo do gato. Você precisa entender isso e fazer elas trabalharem em conjunto. Quando eu entendi isso e trouxe isso para o meu negócio, bichão, a coisa mudou e tal. E eu preparei hoje para você um passo a passo de como isso pode te ajudar, tá? Eu preparei, você conseguir usar isso através da mídia, através da rede social. Você usa Instagram, você usa Facebook, você usa WhatsApp. Você consegue aumentar o seu faturamento usando essa fórmula. Toma nota disso. Você tá tomando nota, eu tô enfatizando. Toma nota. Não deixa passar. Pausa, volta o que você não entendeu, se você não conseguiu pegar tal. Não deixa passar nada. Se liga. Quando eu entendi esse padrão, né, e resolvi fazer ele trabalhar em conjunto, eu falei, bicho, como é que eu vou converter isso para mídia social? Porque eu já tenho meu número de clientes, mas eu quero ter novos clientes que frequentem mais o meu salão, que frequentem mais o meu estabelecimento, que me paguem um novo ticket, que me paguem mais. Eu quero ganhar mais, ter um novo número de clientes e com uma melhor frequência. Como é que eu resolvi isso? Estratégia. Para onde eu fui? Para a rede social, eu fui para o Instagram. Lá, eu comecei a postar novas fotos, eu comecei a fazer a questão da cópia. Na aula anterior, na aula 2, eu dei um conteúdo bem específico falando sobre isso, eu vou resumir aqui para você. Todavia, né, eu foquei no meu novo cliente que estava lá, com quem eu estava me comunicando. O cara que, poxa, vem através do chat, que vem através de uma pergunta, que eu deixo lá uma enquete, que ele faz uma interação e tal. Então, tipo assim, você abriu o seu story, por exemplo, e você botou uma enquete lá para responder, você de manhã, você gosta de tomar café ou chá? Aí a pessoa responde café, responde chá. Você vai no seu direct, você vai lá, faz uma interação com um por um e tal, você tá criando um relacionamento com o seu seguidor, né? Que possivelmente vai se tornar um cliente seu, ele vai consumir o seu produto. Então, eu basicamente foquei em como eu estava expondo o meu produto. Por quê? Porque eu queria gerar valor. Valor é diferente de preço. Eu entendi que se eu gerasse valor para a pessoa que estivesse vendo o meu conteúdo, de qualquer forma eu estaria ganhando um novo cliente. Então me preocupei com a forma em que eu estava expondo o meu produto. Se antes eu não me importava tanto com isso, né? Eu postava uma foto sem, sei lá, perceber o contexto. Isso aqui rolou na aula 2, hein? Olha só. Se eu postei uma foto sem antes perceber o contexto, aquela coisa toda, agora que eu pretendo ganhar um novo cliente, bicho, isso passou a ser extremamente relevante. Eu comecei a expor melhor o meu produto através da copy, né, em que eu conversava com o meu cliente, trabalhava PNL, conversando com o subconsciente dele e tal. Por quê? Porque eu percebi que daquela maneira eu estaria ganhando um novo cliente e estaria aumentando o meu faturamento. Tá conseguindo me alcançar? A segunda forma que eu mapeei de aumentar o meu faturamento através da internet, né, usando as mídias sociais, só com o meu serviço, com a minha prestação de serviço, seria aumentando o meu ticket. Por quê? Você lembra que a gente está trabalhando aqui em conjunto, tá? O NFT estão trabalhando juntos. Então, eu primeiro ganhei um novo cliente. Agora, esse cliente, né, ele por ser novo, ele não está se importando, olha aspa aqui, pelo amor de Deus, com o preço que ele vai pagar uma vez que ele identificou o valor do seu produto. Tá vendo a importância da exposição certa? O porquê é importante você expor de forma correta o seu produto, o seu serviço, né? Porque o seu cliente que vai chegar até você, que viu o seu trabalho na internet, coisa do tipo, se ele veio até você, é porque ele identificou em você valor, ele percebeu que precisa do seu produto, que precisa do seu serviço, então o preço para ele é indiferente. Então o que eu percebi? Se eu ganho um novo cliente, ele vem da internet, eu já consigo fazer um reajuste aqui do valor. Se eu cobrava 30, eu já consigo cobrar 60, porque ele não veio por preço. Eu não exponho preço na internet. Você pode entrar no meu Instagram, você vai ver lá foto de dread, foto de corte, foto do que for. Nunca lá, X coisa custa XXX. Não. Eu agrego o valor e quando o meu cliente vem, eu faço todo o trabalho de venda com ele, no direct, seja no WhatsApp, enfim. Mas de qualquer forma, ele não vem a mim por preço, ele vem pelo valor. E o preço já passa a ser indiferente. Ou seja, eu percebi isso, né? Ganhei um novo cliente, aí eu ajusto isso com o ticket. Olha como é que trabalha em conjunto. Novo cliente com o ticket melhor. Se era 30, agora é 60 de um novo cliente. Beleza? E depois disso, o que eu percebi que eu precisava fazer?
trabalhar a frequência desse meu novo cliente. Entenda que tudo está girando em torno de um cliente só, tá? Eu ganhei um novo cliente que tem um ticket diferenciado, que me paga basicamente o dobro, e agora eu vou trabalhar a frequência dele. E como é que eu percebi que eu poderia trabalhar a frequência? Aderindo à cultura de trabalhar com hora marcada. Uma coisa que ainda é muito escassa no nosso meio. As pessoas acham que trabalhar com hora marcada é frescura, acham que isso assusta o cliente, acham que o cliente vai pagar mais caro por isso ou coisa do tipo e que de alguma forma ele não vai entender tal. Só que quando você coloca um atendimento com hora marcada, o seu cliente entende o seu produto, o seu serviço como uma coisa escassa, e tudo que é escasso tem mais valor. Ou seja, quando um cliente seu faz contato com você, você fala, calma aí, deixa eu consultar a minha agenda para ver se eu tenho disponibilidade de te atender. Ele já, no subconsciente dele já rola um trabalho tipo, caraca, bicho, esse maluco é agulhado, né? Caraca, será que ele vai ter como me atender? Coisa do tipo. Ou seja, você está trabalhando no subconsciente dele. Aí entra aquela coisa da PNL. E como eu trabalho essa questão a meu favor, uma vez que eu já identifiquei que a frequência dele ainda não é uma parada pré-estabelecida e tal. Quando eu faço ele entender a importância da hora marcada, e como é que eu faço ele entender a importância da hora marcada? Através da exclusividade. Eu coloco no subconsciente dele que ele é exclusivo. De uma maneira em que eu vou ter um momento específico do meu dia para atendê-lo somente. Ele tem ali a hora marcada. Ou seja, o cliente, eu, quando a gente vai em algum lugar, a gente gosta de receber um tratamento exclusivo, pô. Você que frequenta um restaurantezinho bacana e tal, quer fazer uma gracinha a mais, você, liga para lá e reserva e tal, porque você quer um atendimento diferenciado. O seu cliente funciona da mesma forma. O seu cliente precisa ser paparicado. E quando você coloca isso, olha, conseguir uma disponibilidade aqui na agenda para poder, te atender e tal, ele se sente exclusivo. Exclusividade gera valor. Tudo bem, Lucas, mas como é que eu vou amarrar esse cliente e vou garantir a frequência dele? No final do serviço, gostou, tal, aquela coisa toda, pau. Cara, deixa eu te falar, você percebeu a questão da agenda, essa loucura, tudo muito apertado, muito escasso e tal. Vamos fazer o seguinte, como você já é prata da casa, primeira vez que o cliente foi, como você já é prata da casa, vamos fazer o seguinte, já vamos deixar a sua próxima data marcada? Ou seja, você já marcou a próxima data dele. Você tem um novo cliente que está te pagando um novo ticket, né, que você está recebendo a mais do que você já costuma ganhar, né, e já tem basicamente a frequência dele pré-estabelecida. No meu caso, né, que meu nicho é corte de cabelo e dread, um corte masculino, eu tenho clientes que frequentam semanais, frequentam quinzenais, a cada 20 dias, frequentam, a cada 30 dias e tal, né? Mas a minha média é do cliente ser semanal. Então o cara acaba de cortar o cabelo, eu sempre explico isso, tá? Pega esse bizu, porque é o que eu uso no meu negócio, tô te passando o meu hackzinho, tá? Então o cliente acaba de cortar o cabelo, ou a cliente, seja o que for, né? Lucas, com quanto tempo eu devo, ajustar o meu corte e tal? Eu explico, eu tenho um cliente que vem aqui toda semana e tal, mas eu entendo que vir toda semana fica meio pesado no seu orçamento. O que eu tô fazendo com isso? Eu tô trabalhando empatia no subconsciente dele. Gente, PNL hoje tá aplicada, tá? Eu tô trabalhando empatia no subconsciente dele. Eu tô me colocando no lugar dele, tipo, você vai gastar muito e tal. E ele entende isso. O que eu falo? Eu tenho cliente que vem aqui toda semana, mas eu entendo que, fica meio pesado e tal. Então, o que eu sempre sugiro é que esse corte seja renovado a cada 15, no máximo 20 dias. Ou seja, você corta hoje, a gente já marca essa semana sim, outra semana não, tal. Ou seja, no meu nicho, né, que é uma parada que o cabelo cresce um pouquinho mais rápido, tanto masculino, feminino, eu tenho essa possibilidade. Mas e você que é manicure? Você consegue ajustar isso através de um pacotão, que você consegue ajustar todo o cronograma da sua cliente nos próximos 3 meses ou durante o decorrer do mês. Você que é designer de sobrancelha, gente, o cliente é padrão. A venda é uma coisa padrão, é universal. A forma com que você se comunica é que faz a diferença. Ou seja, eu pego o meu cliente aqui, né, e eu amarro ele fica amarrado ali comigo. Um outro exemplo, quando eu faço manutenções de dread, né, o meu cliente acaba de fazer a manutenção, eu sempre deixo uma copyzinha especificando tudo, sobre o cuidado no dia a dia, banho, a forma de dormir e tal, mas na hora que o cara acaba de dreadar, o cara pergunta, de quanto em quanto tempo eu devo vir fazer a manutenção, coisa do tipo, né? Eu recomendo. E, gente, eu preciso que vocês entendam que
você não está pregando nenhuma mentira para o seu cliente, você não está ludibriando o seu cliente em nenhum aspecto, pelo contrário, né? Você está sendo limpo, transparente e você está agindo de forma clara, tá? Eu não estou ensinando você a ludibriar o seu cliente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Se tiver sendo passado esse tipo de mensagem, por favor, desconsidera. Para de assistir esse webinar e desconsidera tudo que eu tô te falando. Porque o que eu tô te mostrando é como você pode se posicionar melhor, como você pode aumentar o seu faturamento e de alguma forma ainda também tá ajudando o seu cliente. Porque um cliente que tem um tempo mais escasso, tal qual o nosso, né? Ele consegue, ele ter a possibilidade de ligar e marcar um horário com você sem pagar nada mais por isso, ele se sente ajudado. Agora imagina, ele, se sentir ajudado, ter essa questão da exclusividade, é o que eu te falo, aí gera valor. E valor não tem preço. Saca? E por que gera valor? Gatilho da reciprocidade. Se você ajuda a pessoa quer te ajudar em troca. Consegue entender? A gente tá falando de business, de mercado, de PNL. Vamos lá, esse é o ponto. Então, na questão da manutenção, como nós estávamos falando no exemplo, eu mostro para ele a forma que ele vai cuidar, aquela coisa toda, né? E digo quando ele deve voltar e já deixo marcado. Ou seja, você pode ter o controle da sua agenda, você consegue ter a viabilidade disso tudo, isso tudo tá muito aqui, tá muito perto, é muito tangível. Percebe a importância de trabalhar com hora marcada? Agora percebe como o seu faturamento aumenta quando você consegue trabalhar com esses 3 fatores a seu favor. Você tem um novo cliente que te paga melhor e com uma frequência também boa. Olha como é que seu faturamento eleva. Agora imagina você conseguir trabalhar com uma meta, tá? Agora que você sabe que a sua prestação de serviço também é venda, essa coisa lá da aula 1, que prestação de serviço é venda, que você precisa vender, agora que você sabe as ferramentas que você tem para poder vender, a forma que você vai usar, a forma que você vai agir e tal, agora imagina você estabelecer uma meta de ter pelo menos 10 novos clientes com essa condição todo mês. Começa com uma meta razoável, eu não vou te mostrar uma meta exuberante, dessa forma que você vai criar 1000 novos clientes, porque tem outros polos que estão interligados a isso. Por exemplo, você pode abrir uma alta demanda, mas se você não conseguir atender essa demanda, você está dando um tiro no seu pé. Isso aí já negligencia o seu atendimento, vai por água abaixo. Eu ia falar por água rala, meu Deus do céu. Caraca, mas aí eu me corrigi do ditado, eu não lembro. Vai de água a ralo, vai por baixo, enfim, toda a sua questão de comunicação que a gente trabalhou aqui, saca? Então, você deve trabalhar, mas escalando da forma correta. Eu já aprendi a vender, aprendi a forma que eu vou fazer. Todo mês, vamos botar um exemplo, né? Eu faço um cabelo que vai custar R$100, né? Eu quero um novo cliente eu quero 10 novos clientes todos os meses que, vão me pagar aí R$200 pelo mesmo produto, pelo mesmo serviço e tal. Então, você já tem o seu número X de cliente, com mais esse número de clientes, olha como é que seu faturamento vai aumentando. Aos poucos você vai escalando. Tá conseguindo entender? Isso é possível, está totalmente ao seu alcance, mas por que ainda não está sendo feito, não está sendo executado? Você não conseguia enxergar dessa forma. Você ainda não tinha a percepção disso, dessa possibilidade, dessa realidade. Agora fica tudo muito claro, fica tudo muito nítido para você. E uma outra coisa, bicho, precifica. Não tenha medo de precificar, não tenha medo, lembra sempre, cara, eu falei isso muito na aula 1 e na aula 2, o preço do produto não é problema para o cliente certo, o preço do produto ou do serviço não é problema para o cliente certo. Vai existir um momento na sua carreira, na sua empresa, na sua jornada, em que você vai perceber uma troca de clientes, né? E o seu crescimento, ele tá intrinsecamente ligado a isso, saca? A você ter uma nova mentalidade e tal. Só pelo fato de você estar aqui assistindo esse webinário, isso já mostra que você quer ter um ano de 2021 diferente. Isso mostra que você quer fazer as coisas diferentes. Isso mostra que você decidiu crescer. Isso mostra que você quer ser melhor, quer ser um profissional melhor, quer ser um profissional maior, que você quer aumentar o seu faturamento, que você quer ganhar mais, que você quer ter novos clientes, que você quer se comunicar melhor. Bicho, é só melhoria. E isso tudo
vai depender da forma com que você vai se posicionar a partir desse ano, porque senão 2021 vai ser um ano tão difícil quanto o ano de 2020. E eu não tô te rogando praga ou nada do tipo, pelo contrário, mas é um raciocínio lógico. Se todo mundo, depois da pandemia, migrou para a internet, as pessoas hoje em dia estão mais do que nunca focadas em olhar o Instagram, você percebe que o modelo, a interface do Instagram tá diferente, bicho. Você percebe que agora o lance de quem curtiu uma foto sua, o lance tá lá em cima, lá embaixo onde era isso, agora é uma espécie de loja. Bicho, o Instagram se tornou cada vez mais uma loja, o Facebook agora tem um marketplace, aquela loucura toda. Todo mundo, pós-pandemia, tá focado aqui. E se você não entrar para esse jogo, você vai ficar para trás. Aí como é que você quer ter um ano de 2021 diferente, fazendo as mesmas coisas de 2019 e do início de 2020? As coisas estão mudando. Se você não acompanha a mudança, bicho, o jogo vem e te engole. É por isso que tem alguém menos capacitado que você, que ganha mais do que você, porque essa pessoa já entendeu isso. Essa pessoa já percebeu que ela precisa se posicionar no mercado e ela tá se posicionando. Ela é menos capacitada que você e ganha mais do que você. É uma pessoa que aprendeu a fazer unha ontem e tá ganhando mais do que você, tá cobrando mais e não tem um terço da tua experiência no mercado. Essa pessoa aprendeu a cortar cabelo ontem e tá ganhando mais do que você, tá cobrando aí R$80 por um corte de cabelo e você aí cobrando 15. Você cobra R$10 ainda por um corte de cabelo, cobra 20. Tem um carinha que aprendeu a fazer um cursinho ontem que tá cobrando R$80 cortando 10 cabelos num dia. Bicho, R$80, 10 cabelos num dia são 800 conto. Em 10 dias esse cara fez 8 mil. Em 30 dias esse cara fez... Ah, Jesus, 24 mil. Você nunca nem pensou nesse tipo de coisa. Você acha que isso é uma realidade distante. Mas por que é uma realidade distante? É porque você nunca nem pensou nisso, bicho. Ah, pô, é impossível um barbeiro ganhar 24 mil reais. Bicho, você nunca pensou nisso. Agora eu te mostrando aqui uma possibilidade. Cobrando R$80, você faz 10 cortes num dia e coloca assim. Isso eu colocando 10 cortes no dia. Você que é um barbeiro bom, que é profissional, que sabe a coisa como é que funciona, bicho, você com certeza já atendeu mais de 20 clientes, de 30 clientes. Agora imagina você atender 30 clientes no dia cobrando R$80. Agora imagina isso somado à frequência do seu cliente. Aí, o que a gente aprendeu na aula de hoje já sendo aplicado. É sobre isso que a gente está falando. É estratégia. Só que isso só acontece se você se posicionar. Se você não se posicionar, esse ano de 2021, esse ano que a gente está vivendo agora, esse ano vai ser a mesma coisa do ano de 2020, se não pior. Porque as pessoas, a sua concorrência, todo mundo está percebendo esse tipo de coisa e você ainda não tomou uma posição, você ainda não tomou uma atitude, você está se deixando sucumbir, sufocar pelo mercado. Entende isso? A minha intenção aqui, cara, não é ficar massageando o teu ego, você que é barbeiro, você que é manicure, você que é designer de sobrancelha, você que é da área da beleza, que mexe da autoestima, que cuida da autoestima das pessoas, assim como eu, nós que temos essa responsabilidade. A minha intenção, cara, não é ficar massageando o ego ou coisa do tipo. A minha intenção é mostrar novas possibilidades de ganho. A minha intenção é mostrar novas estratégias, é mostrar como você pode ter uma agenda cheia, como você pode aumentar o seu faturamento, como você pode ter mais clientes, como você pode se comunicar melhor com o seu cliente, como você pode fazer o seu próprio marketing, a sua publicidade, tudo isso trabalhar para você e você fazendo. É trabalho duro, não é moleza, não vai cair do céu. Se você fazer esse webinário aqui e não aplicar nada do que você está aprendendo, você não vai ter resultado, as coisas não acontecem de forma natural. Mas se você pega, você aplica tudo que você está aprendendo, bicho, o resultado é garantido. Não tem como ser diferente. Mas se você que está aqui assistindo essa websérie, eu acredito que você já tenha percebido esse tipo de coisa e estava precisando desse choquezinho de realidade que eu tô aqui para te dar, tá? E se você percebeu isso, eu acredito que você queira virar o jogo, eu acredito que de alguma forma você entende isso agora, porque você, assim como eu, nem sequer sabia que precisava desse tipo de coisa. Eu tô te falando isso porque eu vivenciei isso. No ano passado, no ano da pandemia, no início da pandemia, bicho, eu beirei a loucura. Eu fiquei muito mal porque eu tinha um número X de cliente, eu tinha uma frequência legal e tinha um ticket muito lá embaixo, né? Só que quando chegou a pandemia, o bicho pegou pra todo mundo. Os meus clientes ficaram sem dinheiro, eu tive que ver a minha reserva que eu tinha, tinha feito N planos. Na ocasião, olha o que eu ia fazer. Eu iria reformar o meu carro, eu iria pagar a festa de 1 ano do meu filho e iria fazer uma viagem de casamento.
né? Porque eu tenho 1 ano de casado, então eu ia fazer uma viagem e tal na ocasião, né? E eu tive que usar toda a minha reserva para poder suprir os meus custos, os meus gastos, porque não estava entrando mais grana. Cara, eu me vi louco, até que eu percebi aonde estava o erro e eu virei a chave. E tipo, o meu ano de 2020, hoje eu posso dizer que, pô, apesar de tudo, foi um dos melhores anos da minha vida. Olha que loucura, num ano de pandemia, num ano desse louco, eu consegui mudar o meu faturamento de forma absurda, exponencial, eu consegui aumentar o meu número de clientes, eu consegui mudar o meu posicionamento nas mídias sociais, isso tudo num ano desse caótico. Por isso eu tô compartilhando esse tipo de coisa com você, porque eu vivenciei esse tipo de coisa, e não é simplesmente para te empurrar mais um curso, como a galera faz, e te dá um curso e te larga de mão ou algo do tipo. Pelo contrário, até porque com o conhecimento que a gente tem sobre marketing digital, a gente poderia escolher qualquer outro nicho, entregar o conteúdo do nicho sem conhecimento nenhum de causa, sem conhecimento nenhum, sem vivência nenhuma, mas não é o caso. Se eu tô te falando, é porque eu vivenciei e eu tenho uma oportunidade para te ajudar a fazer virar esse jogo, para te fazer conseguir ter mais clientes, para te ajudar a ter uma agenda cheia, mesmo se você tiver um ponto ruim, para te ajudar a aumentar o seu faturamento fazendo você mesmo, o seu próprio marketing, a sua publicidade, usar as mídias sociais de uma forma mais lucrativa, né? De uma forma mais estratégica, com planejamento. E o curso Marketing da Beleza é, sem sombra de dúvidas, o curso mais completo para ajudar você, profissional da beleza, a ter um 2021 completamente diferente de 2020. Completamente. Por que disso? É um curso que ele foi preparado, totalmente pensado para você, que é profissional da beleza e que precisa desse conhecimento específico para poder avançar e não ficar contando com a sorte como foi em 2020. De repente você que é mãe, você que é pai, que é profissional da beleza, você se viu louco dentro de casa, né? E você não sabia o que fazer, por onde agir, da forma que agir, porque o seu cliente também estava passando por um momento difícil e você não sabia a melhor forma de se posicionar, como você poderia fazer, como você poderia rentabilizar ainda. Ei, calma. 2021 pode ser diferente se você quiser. Eu preparei um curso com módulos que vão te ajudar especificamente. Nesse curso você vai aprender sobre como identificar e vender para o cliente certo, como criar estratégias do zero, você vai definir as próprias estratégias, a gente vai estar exemplificando, é tudo bem completo, é bem específico. Como expor o seu produto da forma certa, com estratégias minuciosas, tudo bem orquestrado, tudo muito bem pensado, para que você consiga converter o seu produto e vender bem. Lembra que lá na aula 1 eu falei que vender bem é cobrar o preço do seu sonho. Quanto você imagina que o seu produto vale, que o seu serviço vale? Você pode vender o seu produto dessa forma, você só precisa aprender. Você vai aprender as estratégias corretas para expor o seu produto, gerar o valor e criar esse link com o subconsciente do seu cliente. Eu preparei uma aula só sobre PNL e comunicação específica. Você vai aprender sobre gatilhos mentais, a forma, os recursos, como aplicar, quais eu devo usar, como é que isso funciona, como é que eu trago isso para minha realidade. Você vai aprender também fundamentos do marketing digital. De repente você não sabe nada sobre marketing digital, você vai aprender do zero como funciona, o que é esse universo aqui, aonde você tá, o que está acontecendo, por que você foi parar aqui, daqui tá tal. Você vai aprender isso tudo do zero. Se você não sabe nada de marketing digital e quer trabalhar na internet, você precisa disso e eu preparei um módulo específico para você aprender isso. O curso está extremamente completo, não é um curso voltado só para te ensinar a expor uma fotinha, colocar uma legenda e tudo certo, não. Eu estou te trazendo ferramentas que eu precisei identificar e que me fizeram mudar, que me fizeram virar o jogo. Eu estou trazendo isso para você, para que o seu 2021 seja diferente do ano de 2020. E você nunca viu nada parecido com isso no mercado. Eu nunca vi. Não existe nada específico que converse aqui, ó. Ei, você profissional manicure, você vai aprender a fazer isso porque você vai ganhar mais dinheiro. Ei, você barbeiro, você vai ganhar mais dinheiro se você fizer isso na internet. Não tem nada específico pro nosso setor. O nosso setor tá esquecido, tá abandonado, tá à deriva, mas não tá mais. A gente tá aqui para se ajudar. A gente se ajuda e cresce juntos. E lembra sempre que
Você colhe o que você planta. Não adianta querer um 2021 diferente fazendo as mesmas coisas de 2020. O ano de 2021 vai ser diferente se você tomar novas decisões, se você tiver um novo posicionamento, se você fizer as coisas de forma diferente. Vamos pra cima? Te espero do outro lado. Vambora!